estar nesta tarde na presença do Senhor, eu convido a ficarmos em adoração a Deus e agradecer pela paz, pela vida que Deus nos tem concedido. E se alguém nesta tarde está neste lugar em crise, nesta tarde está alguém neste lugar, na verdade, com a sua vida de um avesso, quer dizer, provar e ver que o Senhor é bom, experimenta Deus na tua vida, experimenta um milagre, porque Deus é o Deus de milagres. Jesus ainda é o mesmo, Ele faz milagres, Ele opera maravilhas. Deixa Deus tomar conta da tua vida, da tua família, do teu casamento. Amém. Eu não quero ser muito chata, eu não quero falar muito antes de começarmos a cantar, mas ainda tenho umas coisas que gostava de partilhar com os irmãos. E é incrível ouvir os testemunhos dos irmãos. Não sei se para vocês também é quando estavam a ouvir, mas ouvir histórias reais, de pessoas reais como nós somos, e ver o que Deus faz, o que Deus ainda faz hoje, e como Ele transforma vidas, e como Ele preenche vazios, e como o seu amor de facto é real. E já temos estado a cantar sobre isso, e eu gostava de ler rapidamente só umas coisas sobre o amor de Deus antes de prosseguirmos. Em Romanos 5, 6 e 11 diz: Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para connosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, e estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Isto é o que o amor de Deus faz. Ele perdoou-nos e Ele deu-nos a reconciliação quando nós ainda éramos pecadores. E eu não sei os irmãos, mas quando nós somos confrontados com este amor, quando nós vemos este amor, quando nós sentimos este amor, eu acho que é difícil nós resistirmos e nós fugirmos. E já vimos que este amor é um amor que não falha. Ele nunca falhou, ele não falha no presente, ele não falha no futuro, e ele não falhou também. E na altura que se calhar que foi o momento mais importante de provar o seu amor, que era quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele não falhou e Ele disse: está consumado, e Ele deu-nos a vitória, e agora somos perdoados, e agora podemos ter um relacionamento com Deus. E então, quando somos confrontados com este amor, eu acho que só nos resta mesmo render a nossa vida a Ele, só nos resta entregar tudo o que nós somos, só nos resta glorificarmos a Deus por quem Ele é. E é isso que nós vamos cantar. Nós vamos glorificar a Deus por quem Ele é, porque Ele é o único Deus, e nós vamos glorificar e vamos dizer que Ele é o nosso Rei, e nós queremos coroá-lo como nosso Rei, não como aconteceu quando Ele estava na cruz e que o coroaram com uma coroa de espinhos, mas de facto a dar-lhe o verdadeiro lugar que Ele tem em nós como nosso soberano Rei, e nos prostrarmos diante dEle e entregarmos tudo o que nós somos. E se os irmãos querem fazer isto, se isto é uma realidade para vocês, então juntem-se a nós e louvem a Deus com tudo o que vocês são, com tudo o que vai no vosso coração, e deem liberdade para aquilo que Deus quer fazer aqui, porque a presença dEle é real e a presença dEle está no nosso meio. Então não desperdicem este momento. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
nos rendemos a teus pés. Consagramos todo o nosso ser ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber. Tu és o único, a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Só a Ti, Jesus, nos consagramos a nossa vida e nos prostramos. Nós nos prostramos e rendemos a Ti, a Teus pés, Jesus. Tua grandeza, Teu amor sem fim, Te adoramos. Nós nos prostramos e rendemos a Ti, aos Teus pés, Jesus. Tua grandeza, Teu amor sem fim, Te adoramos, Jesus. Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos, Santo.
clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 é o Cordeiro. Nos prostramos ante ti, nós nos prostramos, rendemos a ti, aos teus pés, aos teus pés, Jesus, tua grandeza, teu amor sem fim, te adoramos, Jesus. Nós nos prostramos e rendemos a ti, a teus pés, Jesus. Tua grandeza, teu amor sem fim, te adoramos, Jesus. Clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 é o Cordeiro. Se tu és santo, se tu és santo, clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 é o Cordeiro. Santo, Santo, clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 é o Cordeiro. Clamamos Santo, clamamos Santo, clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 clamamos Santo, 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 é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro, Jesus. Só Ele é santo, só Ele é santo. É o Cordeiro, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 13. A palavra do Senhor são palavras maravilhosas de Jesus que nos ensinam o caminho da vida. Amém. Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele.
e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve a minha palavra, estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Até aqui a palavra do Senhor. Ainda inclina a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, ainda estamos diante de Ti, Senhor, nesta hora tão importante, Senhor, e queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra, porque ela, Senhor, é alimento espiritual para a nossa alma, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, nesta hora. Te pedimos, Senhor, que nos firmes na rocha, inabalável, que é a Tua palavra, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Nesta tarde, eu queria falar convosco sobre alguns requisitos para entrarmos no céu. Amém? Porque diz-nos Jesus, né, logo no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E diz lá um alerta para todos. E muitos há que entram por ela. Depois ele fala sobre algum tipo de religiosidade que apesar de podermos ter uma religião, estar completamente perdidos e não termos acesso à presença eterna de Deus. Porque ele depois, o Senhor Jesus nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? O céu é um lugar que Jesus foi preparar, amém? Irmãos, para um povo preparado para morar no céu. Amém? Muitos falam do céu, muitos falam do paraíso. Amém? Cantam sobre esse lugar maravilhoso, esse lugar de paz e harmonia. Aí até desejam lá chegar ou viver nele. Amém? Mas a Bíblia, amém, diz-nos que aqueles que querem estar nesse lugar da presença de Deus precisam atender para alguns requisitos importantes. Por isso é que ele diz: nem todo o que me chama Senhor, nem todo o que invoca, na verdade, o nome do Senhor, entrará no céu.
mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém? Porque aqueles que vivem para si são comparados àqueles que, na verdade, aqueles que não têm compromisso com Deus, são comparados àqueles que estão construindo a sua casa, estão construindo a sua vida sobre um fundamento que não é sólido, que é a areia. A areia não é um fundamento sólido. Amém? Quando muitas vezes têm que construir pontes e outros edifícios em lugares arenosos, há uma necessidade enorme de perfurar até encontrar rocha. Para quê? Para ir começar a fazer os fundamentos para esse edifício. Amém? Então, nós temos que firmar a nossa vida em Jesus, que Ele é a rocha eterna, é a rocha inabalável. Nós temos que firmar a nossa vida na Sua palavra, mas não basta ouvir e sair para o outro ouvido, né? Na palavra de Deus tem que descer ao nosso coração e nós precisamos aplicá-la, os seus princípios, à nossa vida no dia a dia. Amém? Claro que eu quero dizer aqui, mais uma vez, ressaltar esta grande verdade. Ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo pelas suas boas obras. Amém? Diz lá o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, é pela graça, é um favor divino, é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Amém? A fé não é uma fé abstrata, mas uma pessoa, na verdade, real, uma pessoa que se entregou por nós na cruz do Calvário, uma pessoa que se predispôs a tomar o meu e o teu lugar, num lugar de castigo, como disse o profeta Isaías do Antigo Testamento, amém? Em que, na verdade, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou, ele sofreu, ele se pôs em nosso lugar para sofrer o castigo, para agora nós podermos ter paz com Deus. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo diz que a salvação é graça de Deus, amém? Não vem de nós, não é as nossas boas obras, é uma dádiva, é o dom de Deus, e não vem das obras, diz no verso 9, porquê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Amém? Eu sou muito bom. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu faço muito bem. Irmãos, devemos fazer bem, sim, Senhor. Devemos ser boas pessoas, sim, Senhor. Mas não é por aí. A obra, na verdade, foi feita por Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Efésios, no versículo 13... Efésios 12, 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe de Deus, já pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Amém? Houve, na verdade, uma atitude de amor de Deus para conosco, em que Jesus tomou o nosso lugar, em que morreu pelos nossos pecados, amém? E agora nós temos a paz com Deus, nós temos acesso com Deus, porque Ele, diz o versículo 14, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, no seu corpo Jesus fez a inimizade que o homem tinha para com Deus, amém? E agora isto é o incumprimento, amém? Ou seja, a lei dos mandamentos, irmãos, porque nós não conseguimos cumprir o Antigo Testamento, porque nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Não darás falso testemunho, não honra teu pai e a tua mãe. Quantas vezes, na verdade, levantamos e falamos coisas que não devíamos, quantas vezes desonramos os nossos pais e desobedecemos aos nossos pais, e a Bíblia diz-nos claramente, se nós falharmos num só mandamento, estamos falhando todos os outros, mas o Senhor, amém, fez cair sobre ele o pecado de todos nós, como diz Paulo aos Efésios, amém?
Na sua carne desfez inimizade. Isto é a lei dos mandamentos que nós não conseguimos cumprir, que consistia em ordenanças, mas dos dois que cria em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. E por ele, ambos, agora temos acesso ao Pai, é um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Nós que na maioria, ainda que o sangue português é muito misturado, nós que na maioria nada tínhamos a ver com Abraão, nós que na maioria não fazíamos parte desse povo escolhido, amém? Agora diz que Jesus foi e pelo seu próprio sangue pagou a dívida. Ele pagou, na verdade, a nossa penalidade, o castigo que nos traz a paz. Na verdade, Ele tomou. E agora diz que de ambos os povos, quer judeu, que já tinha tradição de seguir o Senhor, quer nós pagãos, que seguíamos a idolatria, que seguíamos outras tradições e feitiçarias e tantas outras coisas, que estávamos longe de Deus, porque Deus abomina a idolatria, porque Deus abomina, na verdade, o pecado, amém? Mas Jesus se entregou por nós da cruz do Calvário, amém? E agora Ele faz-nos concidadãos. Somos juntamente cidadãos, amém? Dos santos e da família de Deus, amém? Somos agora santos, não daqueles que precisam, na verdade, ficar numa redoma e que têm que ser emborrachados, na verdade, para parecer que ainda têm lá carne sem pele e aquela coisa toda sem se decompor. Não precisamos nada disso. Nós somos santos vivos, porque o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas. Aquele que está em Cristo, diz-nos o apóstolo São Paulo, segundo aos Coríntios 5,17, amém? Quem está em Cristo, quem entrega a sua vida a Cristo, tudo se faz novo, amém? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Deus começa uma obra nas nossas vidas, como vimos o testemunho nesta tarde, amém? E as coisas velhas, na verdade as ações erradas e os caminhos errados para onde é que nós andamos, amém? Deus começa a endireitar e trazer-nos, na verdade, um novo caminho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, escute uma coisa aqui nesta tarde. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Entrar é uma decisão pessoal. Deus não obriga ninguém a o seguir. Deus não obriga ninguém a andar na igreja. Deus não obriga ninguém a seguir o seu caminho. Deus não obriga ninguém a obedecer à sua palavra. Amém? Mas há benefícios maravilhosos e eternos se nós, na verdade, nos comprometermos em obedecer e aceitar o convite de Jesus. Entrai pela porta estreita. Ele próprio diz, João, no capítulo 10, diz-nos que Ele é a porta. Amém? Eu sou a porta, Jesus disse. Amém? A porta para o céu. Amém? Não são as boas obras. A porta para o céu é Jesus Cristo. É através de Jesus que nós temos a vida eterna. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E a palavra, perguntamos, salvar, o que é que significa? Salvar do quê? Salvar do quê? Salvar do castigo eterno. Salvar da perdição eterna. Salvar do sofrimento eterno. Amém? Infelizmente, alguns não querem entrar. Alguns não querem, na verdade, esse compromisso. Amém? Mas o principal requisito que o Senhor pede a cada um de nós é este.
Dá-me, filho meu, o teu coração. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. E a vida na realidade, ela é como que um vapor. Ela é tão rápida. Quando nós damos por isso, já estamos com 50 anos em cima. Outros com menos. Mas sabe, nós olhamos e vemos as notícias e aquilo que está passando à nossa volta. Quantas pessoas são colhidas na flor da sua idade. Um jovem vai numa moto e cegamente, muitas vezes, naquela euforia da juventude, e se põe a acelerar, e põe-se, na verdade, e infelizmente temos conhecido algumas pessoas próximas de pessoas próximas nossas, que simplesmente perderam os seus filhos, perderam, na verdade, de um momento para o outro, uma situação inesperada, sabe? Esta é a questão. A nossa vida, ainda que em parte, uma pequena parte está nas nossas mãos, né? Temos de ter algum cuidado para não nos metermos em apuros, né? Porque as leis, inclusive as leis do trânsito, né, servem para quê? Para preservar a vida. Não é só, eles querem ganhar dinheiro com as multas e querem, não. Se a gente transgride, é outra história. Mas as leis foram criadas para que nós não vivemos numa anarquia e, essencialmente, para preservar a vida dos cidadãos. Amém? A vida dos cidadãos. Amém? Sabe, o mesmo acontece, na verdade. Sabemos que à nossa volta há um ser espiritual, um ser que é que o seu trabalho desde o início tem sido destruir. Diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Sabemos que a vida é um dom de Deus, mas que a morte entrou no mundo por causa da influência da serpente, por causa da influência do inimigo. Amém? Então ele procura roubar-nos a vida. Primeiro, para que nós não tenhamos a possibilidade de nos arrependermos e entregar-nos a Deus. Muitas vezes ele vem e ceifa a vida, no sentido da pessoa ter, na verdade, não ter uma oportunidade de pôr a sua vida em ordem com Deus. Porque a vida em ordem com Deus, amém? Nós hoje vamos pedir a bênção sobre a vida da Cecília e de seus pais, né? Mas ela vai seguir a sua vida. Cabe muito aos seus pais se educarem na santa palavra de Deus, porque na verdade diz que é na palavra de Deus que nós, né, podemos aperfeiçoar o nosso caminho, né? Como aperfeiçoará o mancebo, como aperfeiçoará o jovem o seu caminho, né? Observando a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho em que deve andar, ensina o menino nas Sagradas Escrituras, porque são sementes que vão ficar no subconsciente e na hora certa, na verdade, vai fazer com que cada um possa aplicar esses princípios bíblicos à sua vida. Amém? Mas a questão é esta: cada um tem que tomar uma decisão. A decisão é pessoal. Amém? E sabe, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Amém? Eu disse para Nicodemos, porque ele disse: Senhor, que tão maravilhas, tantos milagres tu fazes, olha, não fiques tão maravilhado com os milagres, isto é normal depois, porque quando Deus age milagres é uma coisa natural. Amém? Você vai receber milagres de Deus, porque a sua família orou por si, sabe? Receber esse milagre, abrir-se uma porta de trabalho, houve um livramento, houve tanta coisa, sabe? É uma coisa que acontece porque a atmosfera dos milagres é uma realidade. Amém? Para aqueles que têm comunhão com Deus e sobre a vida dos familiares desses aí, estão abrangidos por uma bênção, uma proteção especial. Mas sabe uma coisa? Amém? Jesus disse a Nicodemos, disse: olha, se não necessário te é nascer de novo.
Amém? Olha, não te preocupes com isso. Tu precisas de nascer para Deus. Amém? Sabe lá em João 1, 12 diz que Jesus veio para o que era seu, veio para esse povo judeu. A maior parte do seu povo não recebeu, mas a todos quanto receberam deles o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Amém? Para ser salvo, amém? Precisamos confessar o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador, amém? E nesta tarde, eu não queria me alongar muito mais, amém? Irei voltar a este assunto um outro dia, mas eu quero dizer que, amém, é importante nós confessarmos o nome de Jesus, mas é importante nós não deixarmos, porque alguns começam bem e acabam mal. Amém? Aquele Senhor, em teu nome não fizemos, não aconteceu, não fizemos. Sim, começaram bem, mas a meio do caminho voltaram para trás. A meio do caminho ficaram enlaçados com a iniquidade. E sabe o que é iniquidade? A iniquidade é o pecado consciente, é o pecado praticado com consciência e repetidamente. O Senhor disse, não vos conheço, amém? Vós que praticais a iniquidade. Irmãos, nós queremos e precisamos de Jesus na nossa vida. Mas para que a nossa vida vá bem, eu quero dizer, não basta vir a Ele e confessar o nome de Jesus só naqueles momentos em que a vida está num beco sem saída. Naquele momento em que tudo está, na verdade, a vida está de pantanas, a vida está completamente do avesso. É verdade que Ele diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, eu vou mandar embora. Encontramos isso. 10 leprosos, na sua doença, na sua enfermidade tão custosa e tão difícil, em que eles estavam postos fora da sociedade, não podiam viver com a sua família, não podiam estar com pessoas saudáveis, eles simplesmente viviam à parte da sociedade, mas eles vieram pedir misericórdia a Jesus. 10 vieram pedir misericórdia a Jesus, e Jesus abençoou, curou-os a 10. Os 10 por igual foram tocados pelo poder sarador, o poder, na verdade, curador de Jesus Cristo. Amém? Mas diz que somente um permaneceu, somente um voltou para glorificar a Deus. Eu quero dizer que tu podes ser esse um. Deus quer que sejas esse, que na verdade possa ter um encontro com Cristo, experimentar o poder de Cristo na sua vida e seguir Jesus para o resto da sua vida. Amém? Seguir a Jesus tem os seus quês, tem as suas dificuldades. Quando Ele diz, se alguém quiser vir após mim, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Há uma negação, negar a nós mesmos e aceitar a palavra do Senhor. Negar as nossas vontades, negar a nossa carnalidade, negar aquilo que o mundo, na verdade, perverso nos oferece, experimentar, amém, com a ajuda do Senhor, uma nova vida. Por isso é que Ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós queremos dar esse fruto de uma nova vida. Amém? Jesus disse, é pelos frutos que os conhecereis. É pela sua vida, pela sua prática, pelo seu testemunho diário. Vós vão conhecer aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E eu quero dizer, irmão e irmã, tu começaste bem com o Senhor, mas ultimamente a tua vida está um pouco seca, ultimamente a tua vida está um pouco estéril, com pouco fruto na tua vida. Eu te aconselho nesta tarde a renovar o teu compromisso com o Senhor. Porque Ele disse, como a árvore de si mesmo não pode dar fruto,
Assim nós também, se não estivermos ligados à videira, não estivermos ligados a Ele, nós não podemos dar fruto. Mas nós queremos dar fruto. E fruto, amém, em abundância. Amém? Nesta tarde. Vamos ficar em pé. Aleluia. Não sei se todos que estão aqui já têm entregue a sua vida a Jesus. Vale a pena. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele põe-se do nosso lado. Ele entra na nossa vida para fazer algo radical. Ele vem fazer uma transformação completa. Ele vem mudar coisas que estão erradas em nossas vidas. Ele vem nos ajudar a segui-lo. Ele vai-nos, acima de tudo, trazer uma paz interior que o mundo não pode dar. Ele vem-nos trazer uma alegria, que é a alegria da presença do seu Santo Espírito em nossas vidas. Algo que nenhum estupefaciente, algo que nenhum álcool, algo que nenhum tipo de prazer mundano ou carnal pode nos dar. Ele dá-nos um bem-estar interior, uma segurança tremenda em relação à nossa eternidade. Muitos tentam negar, há um conflito interior, há um conflito nas suas mentes em relação à eternidade. Muitos tentam negar na sua mente a ideia bíblica de um lugar de perdição, um lugar de sofrimento. Querem ignorar esse lugar, querem, na verdade, esquecer, mas a sua mente vem. Quantas vezes olha como vais, não vais acabar bem, como estás a viver, não vais acabar bem. Corriste e tu bem tentas. Vem uma nova etapa, começa um novo ano e vamos entrar o ano novo com o pé direito. Ano novo, vida direita, vida nova. E decretamos alguns decretos para a nossa vida, para o novo ano. E começamos bem no dia 1, mas no dia 2, e vem o dia 5, já tudo volta ao igual, porque não conseguimos, porque não temos força para viver aquilo que nós até desejávamos para a nossa vida e acabamos por ficar frustrados. Mas eu quero dizer, com a ajuda do Senhor, com a unção e o poder do Espírito Santo na tua vida, tu vais ser mais do que vencedor nessas áreas que te têm atormentado, que têm derrotado. Mas Deus quer dar vitória sobre essas tentações. Deus quer dar vitória, na verdade, e aplanar o teu caminho, abençoar a tua família. Porque Ele quer entrar para ser Senhor. Nesta tarde, está aqui alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Levanta a sua mão, o seu braço assim bem alto, para que eu veja e possa orar por si. Amém? Eu queria orar. Tenho todo o gosto de ajudar em oração. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Não vou insistir muito, mas lembra de uma coisa. O diabo... Prostramos e rendemos a Ti, a Teus pés, Jesus. Tua grandeza, Teu amor sem fim, Te adorar. Nós nos prostramos, nós nos prostramos e rendemos a Ti, a Teus pés, Jesus. Tua grandeza, Teu amor sem fim, Te adoramos, Jesus. Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos,
Clamamos, Santo, Santo, Santo. Clamamos, Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro. Tem padrinhos? Não. É o pai e a mãe, né? É. Moisés. Amém. Paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Não. Sim, pode. Miguel e Marisa também, estou chamando aqui. Amém? Ok. É especial. Amém? Pois vamos. É isso. Ok. Está muito bem. Família é família, né? E aí? Marlon! Marlon! Olha o sorriso dele, né? É. Ok, vou ler a palavra do Senhor. Depois vamos orar. Amém? Miguel, pode vir também. Amém? Graças a Deus, né? Os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém? Então, nesta tarde, amém, diz que muitos pais traziam os seus filhinhos a Jesus para que os tocasse. Amém? No Antigo Testamento. Cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do Autor da vida, dádiva de na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltará o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do Autor da vida, dádiva de Deus, linda, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia
ti. Levante o rosto e te dê a paz. E te dê a paz. E te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Resplandeça o seu rosto, resplandeça o seu rosto sobre ti. Criança cheia de alegria, com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltará. O mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós. Amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Linda, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê